Ed, você tem mágoa de alguma coisa que você tenha vivido? Algo que tá te adoecendo por dentro? Sabe lidar direitinho com as situações da vida? Mas e você que tá em casa? Eu te pergunto, você sabe? Tem algo que tá te magoando? Você sabia que eu, o Ed, o Andrade, o Diógenes somos diferentes? De repente, a mágoa que pra você, se eu for contar, você vai dizer, menino, isso aí você tira de letra, se eu estivesse no teu lugar, não estava sentindo isso. Mas a gente precisa entender que a Vanus é diferente do Ed, que o Ed é diferente da nossa convidada Cassandra e que todo mundo precisa entender que isso existe. E que às vezes o que você pensa que não é mágoa pra mim, pode ser uma mágoa gigantesca pra você. E é por isso que hoje nós vamos conversar com a Cassandra Costa, que é psicóloga, e ela vai trazer algumas informações pra gente de como a gente pode lidar com as mágoas e como é que a gente pode se libertar delas. Porque eu te digo de verdade, magoado todo mundo fica em algum momento da vida. Mas é pra você guardar essa mágoa dentro de você e carregar ela pro resto da vida? O que será que ela pode trazer de danos pra você? Isso que nós vamos saber agora. Porque nós estamos aqui com a Cassandra maravilhosa, Cassandra Costa, psicóloga, que veio hoje bater esse papo com a gente e a gente entender um pouquinho por que é tão importante de falar de perdão, porque mágoa envolve muito essa questão de não perdoar, né? Como é difícil. Exato. Bom dia, né, a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Sempre é importante a gente estar falando sobre algumas funções socioemocionais que podem, inclusive, atrapalhar, né, a nossa vida, seja no ambiente de trabalho, familiar, né, de relacionamentos. E aí, Cassandra, eu queria muito que a gente definisse, que a gente pudesse entender o que é ficar chateada e o que é ficar magoada. Porque assim, às vezes a gente estava agora há pouco falando de trabalho, a gente falando desse problema de doenças mentais, porque as pessoas elas têm uma dificuldade. Eu até te pergunto como psicóloga, é o certo falar saúde mental ou doença mental? No caso, a doença mental, ela é algo que transforma um transtorno, uma emoção em um transtorno, certo, né? E a saúde mental é o quê? É todas aquelas atitudes, né, que nós tomamos, como ir no psicólogo, cuidar então, de si. Exatamente. Né? Então não tá bem errado, às vezes, quando a gente fala da doença mental, porque assim, as pessoas têm um susto, mas nunca se falou tanto e nunca se viu tantos problemas. E a gente precisa falar sobre isso, principalmente porque a gente tem que entender. Tem pessoas, eu tô magoada, tô chateada. Eu queria entender melhor esse assunto. Bom, a gente tem que partir do princípio que sentir raiva, chateação, decepção, isso são emoções inerentes ao ser humano. Sim. Eu, você, então assim, nós não podemos tirar isso do ser humano. Então em algum momento nós vamos nos magoar, nos chatear com alguma coisa. Exatamente. A diferença é que o perdão, apesar de ser um gesto muito nobre, ele precisa ser desenvolvido e trabalhado, que a gente chama de habilidades socioemocionais. Quer dizer, tem que passar por cima do orgulho, tem que passar por cima dessa coisa toda que representa mais o outro do que a própria pessoa, né? Bom, eu acredito, Vanusa, que quando você passa por uma situação de desrespeito, desvalidação, seja com quem for, seja na família, seja no seu relacionamento, seja no ambiente de trabalho, eu acredito que a comunicação, ela é uma forma espetacular de você começar a trabalhar esse perdão. E de que forma? Por exemplo, se uma pessoa, né, tem alguma atitude desrespeitosa com você, algo que para os seus valores, por isso que você falou, bem colocado no início, né, da sua fala, que cada pessoa, ela tem o seu limite, o seu valor. Então, dito isso, se você for muito claro com aquela pessoa que te magoou, ou, né, naquela situação onde você se sentiu lesado, né, desproporcionalmente ao que seria um equilíbrio, você tem que se comunicar de forma clara. Olha, você me ofendeu, isso que você falou me deixou muito triste,
E também quando a gente comunica para a pessoa que faz isso com a gente está dando o quê? Uma oportunidade para ela entender claramente que aquela atitude não foi legal. E que aquela atitude está te deixando viver algo que está preso dentro de você. A mágoa, então, seria isso? Isso. A mágoa, ela é um sentimento que você não conseguiu trabalhar. Entender que o perdão, ele pode ser dado, mas isso não quer dizer que você vai esquecer. Ou que você vai continuar junto. Exato. Por quê? É preciso analisar o que é seu e o que é do outro. Quando a gente fala o que é do outro, você não pode deixar isso enraizar dentro de você. Porque você não tem simplesmente a capacidade de mudar alguém. O que você pode fazer com a comunicação é dizer que aquele ato te ofendeu e aí você transfere para a pessoa a responsabilidade de não cometer mais o ato e também a oportunidade de fazer uma autorreflexão. Agora, Cassandra, quando você fala dessa conversa, dessa situação, como é que essa pessoa vai ter mais ou menos a certeza de que isso já não é mais uma mágoa? Ela vai sentir realmente? Ou, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, não, ela me perdoou, ela não tem mais a mágoa, mas ela não quer mais contato comigo. E não tem nada de errado nisso. Não tem problema. Isso não quer dizer que você continua com a mágoa. Você já não tem mais a confiança. Você fez a virada de chave. Certo. É um ciclo que você fechou. Exato. E era para ter fechado mesmo, né? Exato. Porque o que acontece? Até você sentir o impacto daquilo no seu mental e no seu emocional, às vezes demora um tempo. Vai passar, né? Mas precisa de um tempo. E depois disso, quando fica tudo muito claro, quando você faz essa autoavaliação, você vai ver o quê? A que ponto eu posso chegar nessa situação? Eu perdoo e continuo a aproximação ou eu me distancio? Porque quando você se distancia, você também está tendo um ato de amor próprio. De respeito até também, né? Por você e pelo outro. Exatamente. E quando você tem esse comportamento, né, tem uma revista, um periódico, que sempre lá eles publicam artigos científicos, né, que é o Journal of Health Psychology. Então, tudo que é de artigo acadêmico em relação à saúde mental tem nesse periódico. E teve uma pesquisa que eles falam o poder do perdão no impacto, né, da melhoria física e mental. Porque é meio óbvio, vamos lá. Vamos supor que você está próximo de uma pessoa que te fez mal. E aí o seu pensamento automático, que a gente chama, é que você se sente desvalorizado, aquela pessoa ela te incomoda. E se você tem um pensamento desse, quais reações físicas e emocionais você acha que vai ter? Então, geralmente vai ser negativa. E todo pensamento negativo, ele vai dar essa reação física. Exemplo, taquicardia, sudorese, insônia. E as reações emocionais, choro, tristeza. Aí você acaba tendo aquele impacto de se isolar. Então, entender que essas situações onde você tem desconforto, onde você não é valorizado, ela vai influenciar no físico e no mental. Olha, eu amo trazer vocês psicólogos para o programa. Por quê? Porque cada um, Ed, e todos que estão em casa, que vêm para o nosso programa, é como se fosse uma linha. A gente vai somando o que cada um de vocês especialistas tem para falar e a gente vai realmente chegando a um ponto muito importante de saúde mental. Por quê? A gente falou na semana passada da amígdala que a gente tem e que muitas vezes ela é acionada pela questão dos ciúmes, que a gente queria ver essa questão da comparação dos ciúmes e do zelo. Quando você pode dar uma segurada naquela questão dos ciúmes para que não venha lhe adoecer, não venha trazer danos para aquela relação, aí você chama a atenção dessa história da mágoa. Quer dizer, a gente também pode trabalhar da melhor forma possível para se libertar dessa mágoa e não trazer doenças para o corpo da gente. Porque naquele momento não é só o outro que vai sofrer, mas é a gente. É você que está vivendo essa mágoa. A gente fala muito da questão do câncer,
que muitas vezes você guarda um problema dentro de você e você não percebe que você está guardando doença, né? Exatamente, até porque tem um termo, né, para isso. Lembrando que psicologia é ciência, olha, tá? Então existe um termo que chama psicossomático. Psico, né, o que vem da mente, somático, ele soma no seu corpo. Então a gente está falando de algo aqui que é cientificamente comprovado. Então, uma dica que eu queria dar... Fica à vontade. Essas habilidades socioemocionais, elas são trabalhadas, desenvolvidas. Onde que tem que começar? Com as nossas crianças, adolescentes. Hoje vemos que crianças e adolescentes têm problemas enormes com questão de frustração, né? Logo ali já ativa a irritabilidade, a agressividade. É difícil ela perdoar algo que para ela, lógico, que falando novamente, que é um olhar interpessoal, que aquilo ali magoa e ela não é ensinada, geralmente, a trabalhar esses sentimentos. Então, quando você trabalha desde cedo com esse autocontrole, dificilmente algo que venha do outro vai ter esse impacto em você. Muito bom. É maravilhoso quando você fala assim. E aí a gente poderia trazer algumas dicas. Fique à vontade em trazer. Você já trouxe algumas aqui, mas você passar algumas dicas de como as pessoas. Você já passou uma maravilhosa, de você realmente ter uma comunicação com o outro para você entender que não tem problema se o outro não resolve o problema dele. O importante é você resolver, né? Exatamente. Então, algumas dicas seriam: criem essas habilidades socioemocionais, procurando ajuda qualificada, fazendo uma terapia, ir no psicólogo. Também é importante avaliar o tamanho, né, dessa mágoa em relação ao reflexo no seu dia a dia, no seu cotidiano. A autoconsciência, ela é o primeiro passo para que você não deixe alguns atos, né, de terceiros repercutir tanto na sua saúde mental, né? E entender que o perdão, ele é algo trabalhado. Ele é um ato de generosidade, né? Ele é um ato de que primeiro você quer se melhorar como pessoa e fazendo isso você vai conseguir ser um indivíduo socialmente equilibrado, né? Você consegue ter as suas relações de uma forma mais positiva. E tudo isso, como nós falamos, tem pesquisas científicas, é comprovado. Isso vai o quê? Trazer uma saúde física melhor para você. Muito então, bom. Procure ajuda se você tiver dificuldade de perdoar, porque isso realmente é trabalhado. Verdade. E é difícil. E é de pessoa para pessoa. Exato. Às vezes você ouve a conversa de uma pessoa, mas isso é besteira. As pessoas têm muito isso, né? Mas para aquela pessoa não é. Então é por isso que existem psicólogos e tantos psicólogos. Um deles vai ajudar você, vai casar direitinho com a necessidade que você está tendo naquele momento. Busque um profissional. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é Cassandra Costa Psi, Cassandra com C, 2 S, e agradecer muito. Eu sempre tenho muita gratidão quando vocês deixam, né, os repórteres, as TVs, a gente vir aqui falar um pouquinho sobre saúde mental e mostrar para as pessoas que uma dificuldade, uma limitação que ela tem, pode ser trabalhada. Com certeza, eu não custo falar aqui, falo constantemente. Uma psicóloga, ela precisa de outros profissionais para cuidar dela. Por quê? Porque ela lida com pessoas e com problemas diferenciados todos os dias. Isso não é brincadeira. Não, né? E eu sempre costumo dizer, nem sempre a Cassandra que está ali é a do CRP, é do CPF. Ah, muito bom. Obrigada pela sua presença. Imagina. Continue aqui com a Obrigada. gente. Gente, conversamos com a Cassandra, falamos dessa questão da mágoa. Tem que ser trabalhado, tem que ser ajudado. Você vai buscar essa ajuda e você vai buscar esse apoio. Agora, por favor, toma cuidado. Quem é que está te dando instruções? É quem não consegue nem resolver seus próprios problemas? Você viu o que ela falou, é científico também. Então, se é científico, a sua coleguinha às vezes não vai te ajudar, porque ela está com um problema muito maior do que o seu.